Desde a época dos faraós, os guepardos eram honrados por serem caçadores elegantes e corajosos. São os mamíferos mais velozes da Terra. Os guepardos se alastravam até o sudoeste asiático, mas hoje seu terreno de caça se restringe à África Oriental e Meridional. Mesmo aqui, estes requintados felinos são vulneráveis e estão diminuindo em números. Mas na roleta da sobrevivência, certos guepardos parecem levar uma vantagem distinta sobre os outros. O que é preciso para manter esta faixa vitoriosa? Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, um dos maiores redutos da vida selvagem da Terra. Uma de suas últimas reservas com aproximadamente 300 guepardos. Quando chega a estação das secas, as gazelas Thompson iniciam sua migração em busca de novos pastos. Os guepardos contam com este pequeno antílope como alimento, mas as gazelas são um banquete móvel. Em breve, centenas de milhares delas abandonarão esta paisagem árida. As fêmeas do guepardo criam seus descendentes sozinhas. Estes filhotes de 8 semanas de idade saíram recentemente do abrigo de seu esconderijo. Durante os primeiros meses no convívio selvagem, suas vidas dependem da perícia da mãe. Enquanto as gazelas Thompson seguem a promessa de chuva, seus primos maiores, as gazelas Grant, até acham sustento em plantas mais secas. Com 3 novas bocas para alimentar, a mãe está sempre à procura de presas. Ao ar livre, ela precisa vigiar especialmente. Enquanto não podem correr mais rápido, seus filhotes são extremamente vulneráveis. Nesta idade, os filhotes saudáveis precisam de carne fresca e de leite materno. Os guepardos se alimentam rapidamente sob olhares atentos. Os abutres representam uma das maiores ameaças aos filhotes. Eles não atacam, mas podem alertar leões e hienas para uma refeição fácil. Todo cuidado é pouco. A mãe abandona o animal abatido para os intrusos e procura um esconderijo. Num instante, eles avançam freneticamente sobre a carniça. Longe dos olhos, a mãe pode novamente dar atenção aos filhotes.
Por enquanto, parece que estão a salvo. Mas há indícios de perigo. Os leões matam mais guepardos jovens do que qualquer predador no Serengeti. Menos de 1 em cada 20 filhotes se torna adulto. Durante a noite, esta mãe perdeu 2 de seus 3 filhotes. Apenas um pequeno macho consegue sobreviver. Incapaz de sentir o perigo a tempo de evitá-lo, a mãe paga um preço terrível. Não é a primeira vez que isto acontece. Ela nunca conseguiu criar uma família. Com tantas presas em abundância por aqui, por que os leões matam tantos guepardos jovens? Talvez seja para eliminar a competição. Com seus irmãos, o solitário filhote está agora completamente dependente da mãe. Mas os problemas da maternidade são sérios. E as chances dele sobreviver são ínfimas. No final da estação das secas, os últimos rebanhos de gazelas deixam o campo de arbustos. Famílias de guepardos estão no seu encalço. Esta mãe tem gêmeos de 1 ano, um macho e uma fêmea. Apesar das constantes ameaças dos predadores, ela conseguiu criar os filhotes até ficarem adultos, ano após ano. Se eles a seguirem, seu futuro estará assegurado. Os guepardos não sobem em árvores naturalmente. Mas isso não quer dizer que este casal não se aventure em experimentar tal proeza. Isto pode servir como defesa contra as hienas. A fome tira a vida de muitos filhotes de guepardos. Com o êxodo das gazelas migratórias, a mãe do solitário filhote precisa ser uma caçadora perspicaz. As lebres são uma presa importante para os guepardos do Serengeti, sobretudo nos meses áridos em que as gazelas estão escassas.
Foi uma bela caçada, mas esta refeição não o sustentará por muito tempo. Nestas planícies empoeiradas existem muitas dificuldades. Uma leoa está à espreita. Ela é uma das 2.000 do Serengeti. O guepardo solitário corre sério risco de vida. Sua mãe permitiu que a leoa se aproximasse perigosamente. As hábeis mães guepardo ficam a uns 800 metros de distância de leões. Como é tarde demais para escapar, ela vai tentar distrair a leoa. Ela consegue manter distância suficiente entre o intruso e seus filhotes. Por sorte, seu erro não acaba em tragédia hoje. Nesta tarde abafada, o ar está impregnado do doce cheiro da chuva. É uma chuva energizadora. Os gêmeos praticam o que sua mãe lhes ensinou, aperfeiçoando sua corrida e perícia de caça. Estas asseguram durante gerações o status familiar na hierarquia dos guepardos. Para todos os guepardos do Serengeti, estas pancadas de chuva prometem dias melhores. As chuvas desencadeiam uma migração em massa de animais selvagens. O gnu. 1,5 milhão deles fazem sua peregrinação sazonal para as planícies ricas em minerais do Serengeti Central. Presidindo o desfile está um guepardo macho hierarquicamente superior. Seu território cobre 40 quilômetros quadrados de pradarias férteis. Muitas vezes, os guepardos machos formam alianças com irmãos ou estranhos para conquistar territórios. Mas este macho está entre os poucos vitoriosos fortes o suficiente para governar seu próprio terreno. Pesando quase 45 quilos, é um guepardo de grande porte, com quase 4 anos de idade e chegando na primavera de sua vida.
Guepardos raramente se atracam com gnus com mais de 1 ano de idade. Mas este caçador joga claramente num outro time. Para comandar este território, ele já teve que expulsar 2 guepardos machos por conta própria. Este banquete é digno de um rei. O macho pode se dar ao luxo de descansar com a barriga cheia. Com o influxo de rebanhos no pasto, não haverá falta de alimento nas próximas semanas. Em breve, as planícies de relva alta e as florestas estarão desertificadas. As condições se tornam difíceis para a mãe guepardo e seus gêmeos. A comida é escassa. Os hipopótamos parecem esquecer a mudança de estação, mas o guepardo sabe quando é hora de ir. Com os gêmeos por perto, a mãe embarca numa jornada que se repete anualmente. Os guepardos fêmeas e seus filhotes são os únicos felinos migratórios no mundo. Podem cobrir um espaço de 800 km² perseguindo sua presa. Estes nômades de patas ligeiras precisam de grandes terrenos para a caça. De todos os cantos do refúgio, as fêmeas e seus filhotes convergem para as planícies centrais da relva baixa. Para a maioria, é uma caminhada de aproximadamente 50 quilômetros. Nesta época do ano, o Serengeti é um tapete de animais selvagens. A estação nascente está em andamento. A grama, rica em cálcio, é um estímulo para muitas mães que estão atrás de corços. Com muitos gritos abafados, o filhote solitário e sua mãe também atingem as pradarias centrais. Talvez a sorte deles tenha virado. As gazelas Thompson estão precavidas contra guepardos famintos. Sua melhor defesa são a vista afiada e os reflexos rápidos.
Nestas vastas pradarias existe um grande número de animais. Os guepardos tendem a evitar grandes rebanhos, visando áreas onde as gazelas estão mais espalhadas e menos atentas ao ataque. No que diz respeito à velocidade, os guepardos são inigualáveis. Corsos são presas fáceis, mas a mãe procura um desafio maior. Um animal morto deste tamanho apresenta outro problema: como esconder a carcaça de outros predadores esfomeados. Faltam mais alguns meses para o filhote solitário participar da caça, mas hoje ele quer fazer parte da ação. O corso teve uma pausa de sorte. Ninguém ficará com fome hoje. Mas, como sempre, os guepardos devem contar com visitantes inesperados. O filhote solitário aprendeu alguns truques com a mãe. Apesar dos contratempos anteriores, ele está progredindo sob os cuidados da mãe. Tendo escapado da morte até agora, as chances dele se tornar adulto estão aumentando. Para o macho territorial, a chuva tem suas desvantagens. Ela diluiu o aroma pungente que ele deixou nos marcos do seu território. Agora, ele deve reafirmar sua presença no terreno. Isto serve de aviso para os outros machos que se sentem atraídos pelo bom abrigo, boa caça e abundância relativa de fêmeas que oferece. A mãe dos guepardos gêmeos entra no domínio do macho territorial. Pelo aroma, ela sente que ele está por perto. A curiosidade impera quando os gêmeos consideram o cheiro novo. Sua presença não deixa de ser notada.
mas a mãe não pode arriscar um encontro. O macho territorial poderia mantê-los em cativeiro por vários dias sem chance de caçar e se alimentar. O macho nota que há fêmeas entre os invasores. Seus gritos indicam sua emoção. Nem a mãe nem o filhote fêmea são receptivos. Elas têm outras coisas com que se preocupar. Mantendo distância segura, a família descansa procurando o pasto onde os cervos se escondem. Os corços não têm cheiro e estão bem camuflados neste terreno. Os guepardos devem tentar fazer com que se levantem. É um jogo de azar. A mãe está concentrada na caça, mas os gêmeos têm outras ideias. Como todos os adolescentes, estes jovens guepardos começaram a desenvolver um gosto pela liberdade. De repente, a mãe deles desaparece no horizonte. Desta vez, ela não voltará. Os gêmeos atingiram a idade da independência. Agora terão que se defender por conta própria. Para sobreviverem sozinhos, terão que praticar o que sua mãe lhes ensinou. O resto é instinto. Este odor familiar pode ser sinal de perigo. Os gêmeos invadiram o território do macho dominador. Mesmo sem a mãe, eles são inteligentes o bastante para seguirem adiante. Filhotes de guepardos tendem a se separar de suas mães na época das chuvas, quando há abundância de cervos e gazelas. Sem os conselhos maternos, caçar não é tão fácil como costumava ser. Para uma gazela Thompson macho, um corço é um estorvo que chama atenção desnecessária. Para o gêmeo macho, é um desafio.
Sua mãe nunca teria perdido esta oportunidade. Mas algo mais chama sua atenção. Uma raposa de orelha de morcego poderia ser um alvo fácil. Mas os gêmeos tiveram mais do que pediram. É um revés para os jovens guepardos, mas há bastante tempo para praticarem. Pelo menos por enquanto, um pode contar com o outro. Nas pradarias, o filhote macho solitário começa a praticar a perícia que vai precisar quando for adulto. Sua mãe é a treinadora, mas ele ainda está um pouco confuso sobre quem é o predador. Vários meses depois de deixarem sua mãe, chega o momento dos irmãos guepardos seguirem cada qual seu caminho. Agora, com 2 anos de idade, eles enfrentam desafios diferentes. Jovens guepardos fêmeas muitas vezes permanecem no mesmo âmbito, assim como suas mães, enquanto os machos percorrem grandes distâncias. Este comportamento instintivo deve ser um meio da natureza evitar problemas genéticos. Depois de mais de 1 ano e meio juntos, o gêmeo macho simplesmente toma seu rumo. Para subir na hierarquia dos guepardos, ele terá que se tornar um mestre na caça. Isto não é um concurso. As zebras são difíceis de serem apanhadas. Com o passar do tempo, sua força e destreza provarão se ele tem a faixa vitoriosa. O sucesso de sua irmã será alcançado com outros padrões. Entre eles, como ela se reproduz. Ela foi descoberta pelo macho territorial. Ela não está indo a lugar algum. Guepardos fêmeas se acasalam pela primeira vez aos 2 anos de idade. Rolar-se é um sinal de que a gêmea fêmea possa estar no cio.
Mas o movimento deles atraiu a atenção de hienas pintadas que talvez tenham assumido que eles possam estar morrendo e se transformem numa refeição. Para os guepardos, o acasalamento é uma questão insolitamente particular. Este ritual foi testemunhado pouquíssimas vezes no convívio selvagem e no cativeiro. O porquê disto permanece um mistério. A fêmea será receptiva por uns 3 dias. Durante este período, o macho territorial não a perderá de vista, garantindo que ele será o único pai dos descendentes dela. Seu irmão gêmeo também procura companhia, mas de natureza totalmente diferente. Sem um companheiro de ninhada, ele é especialmente vulnerável. Ele precisa tentar se enturmar com outro jovem macho. Mas encontrar um parceiro é um negócio arriscado. Um encontro equivocado com um macho territorial pode ser fatal. Apesar da breve escaramuça, o gêmeo pode estar com sorte. Ele encontrou um macho da mesma idade e status. Se os dois se unirem, suas chances de sobreviver crescem muito. Guepardos machos não são felinos solitários. Como os leões, eles às vezes formam alianças. Muitas vezes com estranhos. E como com qualquer novo conhecido, a confiança leva tempo. Com a aproximação da estação das secas, os animais das pradarias se desvanecem para as florestas. Apenas poucos permanecem. O protelo aparece raramente. É um parente da hiena e um animal noturno extremamente territorial. Os guepardos ocasionalmente caçarão protelos, mas hoje a mãe não parece interessada. Ela também sabe que ele não representa nenhuma ameaça para o seu filhote. Ela deixa que seu filhote pegue algo do seu próprio tamanho. Com 6 meses de idade em condições de inferioridade, o pequeno macho sobreviveu o estágio mais arriscado de sua vida. Agora ele corre mais rápido e fica mais atento ao perigo.
Por pelo menos mais uns 6 meses, ele será o aprendiz de sua mãe. Ainda há muito que aprender. O gêmeo macho e seu novo parceiro já adquiriram uma posição segura nas pradarias marginais do Serengeti. Assegurar território normalmente significa lutar com os machos dominantes que os governam. Trabalhando sozinho, a expectativa de vida de um macho é de apenas 4 anos. Estes dois têm sorte de terem se conhecido. Aqui, vencer exige um trabalho de equipe. Para os dois jovens machos, o gnu é uma merecida recompensa por seus esforços. Talvez no ano que vem eles lutarão para obter o prêmio máximo, que é um território próprio. Por enquanto, a autoridade do macho número 1 permanece incontestável. Seu comando pode durar 2 anos ou mais, e neste período ele deve procriar muitos filhotes. A próxima geração certamente herdará a sua postura de campeão. Ele já tem 2 novos filhotes que nasceram da gêmea fêmea. Hoje é a sua primeira incursão fora do esconderijo. Ela está sendo mãe pela primeira vez, mas devido ao seu impressionante histórico familiar, os filhotes têm excelentes chances de se tornarem adultos. Se ela ensinar bem, eles ficarão alertas ao perigo e caçarão com competência. Com uma reprodução bem-sucedida, as futuras gerações herdarão as melhores qualidades de suas famílias. Apesar da graça e do poder tão reverenciado pelos faraós, os guepardos permanecem uma raça vulnerável. Como eles se alimentarão nos anos vindouros será uma questão de perícia e sorte. Por fim, a sobrevivência destes magníficos felinos vai depender dos campeões que terão êxito e ficarão com a faixa vitoriosa.